Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Sim, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que tenha tido tempo suficiente para no intervalo entre a primeira palestra, que foi maravilhosa, e essa que eu tenho certeza que também será, né? Nessa tarde agradável, pelo menos aqui em Juiz de Fora, que nós estamos tendo uma trégua de tanta chuva e frio, né? Tem um céu azul aí, um sol que saiu, então, para fechar a nossa semana. Bom, então, dando continuidade a essa semana de abertura, né, do nosso PPG, eu vou convidar o professor Aldrin Moura de Figueiredo, né, ele está entrando aí, ó. Bom, eu vou apresentando que ele vai, logo, logo ele vai aparecer aí, tá? Enfim, mas ele nos ouve, viu? Então, o professor Aldrin, ele é professor da Universidade Federal do Pará, tá? E professor também do programa de pós-graduação em História Social da Amazônia, também da Universidade Federal do Pará. O Aldrin é doutor em História, tá? Pela Unicamp, só para situar vocês a área de atuação, né? Mas também ele foi diretor do Centro de Memória da Amazônia. Ele é membro do Conselho Editorial do Senado Federal e atualmente ele é diretor do Museu do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Também coordena o grupo de pesquisa em História Social da Arte, que é cadastrado no CNPq pela Universidade Federal do Pará. Tá? Ele vai falar para a gente, né, vai dar a palestra, O Outro Lado do Império da Mata Virgem, perspectivismo amazônico no modernismo brasileiro. Um tema tão importante e que instiga muito, né, Aldrin? Porque ano que vem é semana de 22, né, comemora 100 anos, e eu acho que isso suscitou, eu acho não, tenho certeza, uma série de revisão, de reflexão e de inclusão de uma história do nosso modernismo que ficou um pouco à margem, se um pouco ou totalmente, não sei, isso aí depois se avalia, né, à margem dessa história, vamos dizer assim, talvez uma história oficial, ou pelo menos uma história que predominou. Né? Então, eu agradeço muito o seu aceite, estamos todos muito assim, interessados, né, e animados com a sua fala. Nós temos no programa várias pessoas que estudam a arte do período modernista, assim, enfim, não, né, que têm um interesse mais específico, mas eu também queria pedir licença um minutinho, porque eu esqueci de agradecer as meninas, né, do programa. Nós ficamos conversando e eu acabei esquecendo de falar, mas eu queria frisar aqui, porque sem elas, sem essa turma da produção, desse suporte, assim, nada disso, esse momento tão bacana não estaria acontecendo, que são todas mestrandas nossas, e é um grupo de mulheres poderoso, o grupo poderoso, ou mulheres poderosas, né? Então, é a Juliana Assis, a Silvia Cota, a Clara Downey e a querida Camila Vitória. Tá bom? Quer dizer, todas são queridas, é que a Camila foi minha orientando, então tem uma história especial nesse caso. Meninas, muito obrigada pela participação, pelo trabalho, pela colaboração e pela alegria. Né? Ô, Aldrin, e muito obrigada mais uma vez. Vou te deixar aí passar a palavra para você. Tá? Seja bem-vindo. Eu espero que você venha mais vezes e no futuro, né, no nosso programa, e no futuro seja presencial. Né? Tá? Obrigada. Perfeitamente. Vamos lá. Eu quero agradecer o convite que me foi feito pela professora Maria Cláudia Bonadio. Quero agradecer a Raquel, que está fazendo essa mediação, que eu estou conhecendo agora, professora, as meninas, a Juliana e a Silvia, que estão aí na retaguarda, na organização, na produção dessa programação, e dizer que eu estou muito honrado e também muito contente de participar dessa semana de abertura das aulas do programa de arte e escultura da Federal de Juiz de Fora, né?
tenho muitos amigos aí, e gostaria inicialmente de agradecer. O tema, eu acho que a gente já pode ir passando, a Juliana vai passar, eu preparei um PowerPoint. O tema que eu vou falar, que eu vou discutir aqui, comentar, chamado O Outro Império, o Outro Lado do Império da Mata Virgem, o perspectivismo amazônico no modernismo brasileiro, ele, claro, é fruto do meu trabalho, já um trabalho longo, começou lá no meu doutorado, que eu já fiz, defendi em 2001, aí já tem 20 anos a defesa da minha tese de doutorado, e continuo nesse trabalho, nessa pesquisa, e agora, vamos dizer, como a Raquel já comentou, o modernismo está novamente na berlinda. Na verdade, nunca sai da berlinda, porque esse é um pouco um karma brasileiro, é uma questão nacional, a modernidade, o modernismo, o progresso, o futuro, esses debates em torno da contemporaneidade, da modernidade, da contemporaneidade, estão sempre na crista da onda, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Mas, agora, em 2022, por conta do centenário da Semana de Arte Moderna, esse tema voltou à onda, né? A AMPU está preparando uma série de eventos, várias instituições, museus, universidades estão discutindo, os programas estão discutindo essa temática, no nosso caso aqui no campo historiográfico, no campo artístico. Então, é um tema que volta sempre à questão. No meu trabalho aqui, na minha fala aqui, eu vou discutir o olhar a partir do modernismo brasileiro, a partir da Amazônia, que tenha muito a ver com esse trabalho que eu venho desenvolvendo. Vamos passar. Primeiramente, eu acho que a gente tem que pensar a Amazônia, eu estou falando aqui para pessoas que não vivem na Amazônia e que têm uma imagem da Amazônia que é uma imagem muitas vezes midiática, né? Uma imagem que, de certo modo, transita no cinema, transita na televisão, transita um pouco nas artes, no livro. Então, é importante dizer que a Amazônia é um conceito, né? É de certo modo, uma categoria até analítica e que foi construída historicamente. Até o século XVIII, né, nós não conhecíamos nem esse termo Amazônia. Esse termo Amazônia ele aparece a partir do final do século XVIII e a obra do Humboldt, né, o Friedrich Georg Humboldt, aquele cientista, viajante de origem germânica, que visitou a Amazônia, não a Amazônia brasileira, porque ele foi impedido de entrar em terras brasileiras, mas a partir da Venezuela, região do Orinoco, onde ele trabalhou, ele construiu ele situou essa região num plano, digamos assim, global, né, seu trabalho. E aí, ele cria, inclusive, o termo Ileia, né, que é um termo que vai acompanhar até hoje essa centralidade da Amazônia na geografia planetária. Hoje, é muito fácil entender isso, porque a Amazônia está no debate internacional como uma espécie com a sua centralidade na história ambiental planetária. Essa centralidade começa a ser estimulada, começa a ser desenhada a partir da obra do Humboldt. O lugar da Amazônia é mais antigo, né? E isso começa, sem dúvida, com a viagem lá do Frei Gaspar de Carvajal, mesmo antes da chegada dos portugueses, nos meados do século XVI, quando ele desce o rio Amazonas, e essa história é divulgada na Europa, o novo descobrimento do Rio das Amazonas. E esse termo, Rio das Amazonas, território das Amazonas,
país das Amazonas, terra das Amazonas, é que vai ocupar, digamos, esse cenário geopolítico até o início do século XIX. Você vai ver toda a cartografia aí antiga da Amazônia, esse lugar, e que mistura tanto as referências míticas das Amazonas da Antiguidade Clássica, como uma história que é criada a partir dessa experiência europeia na Amazônia com as Icamiabas, as índias guerreiras que teriam sido vistas durante essa viagem e que, analogamente às Amazonas da Antiguidade, tinham um lado do seio decepado e que manipulavam o arco e a flecha, que eram guerreiras e que foram vistas ali na confluência do rio Napo. Então, essa é uma longa história que, não dizer aqui muito resumidamente, mas aí nasce um pouco esse lugar, esse conceito. Vamos passar. Tendo essa imagem de que a Amazônia é um conceito e que vai sendo construído ao longo do tempo, no século XIX, uma intelectualidade, digamos, nativa toma a si um desejo, um interesse, uma perspectiva política de escrever sobre essa história, a partir da sua própria perspectiva. Quer dizer, até meados do século XIX, o que nós temos são autores estrangeiros escrevendo sobre a Amazônia, ou portugueses, ou franceses, os viajantes, como Humboldt, o Lacondamini, o clero europeu, português, espanhol, produzindo viajantes degredados, uma série de escritos que muitos pesquisadores que estudam a história colonial vêm divulgando. E a partir mais ou menos dos meados do século XIX, essa literatura, digamos, produzida na Amazônia começa a ganhar corpo. Há uma história produzida lá no início do Império. Eu mostro aqui o Compêndio das Eras da Província do Pará, que é uma espécie de coreografia, que é escrita por um português que se torna paraense, Antônio Ladislau Monteiro Baena, e, a partir dos anos 50, digamos, uma produção intelectual nacional, produzida a partir da Amazônia ou dialogada com essa produção local. Eu trouxe aqui 4 textos que são fundamentais no meu entender. Tavares Bastos, Cândido Tavares Bastos, que era político e que fez parte daquela geração que militou no processo de abertura do Amazonas à navegação estrangeira. Ele publica esse livro, O Vale do Amazonas, em 1866, que foi justamente a data da abertura do Amazonas à navegação estrangeira. Essa é uma data-chave, porque, a partir daí, esse projeto desenvolvimentista para a Amazônia começa, digamos, a ganhar corpo. Aí nasce o que depois virá a ser essa sociedade da borracha, essa Belle Époque amazônica, chamada Belle Époque amazônica, tanto em Belém como em Manaus, e essa produção intelectual. Aqui, o País das Amazonas, vê que o termo ainda é aquele termo oriundo daquela, digamos, visão mítica, produzido pelo barão Frederico José de Santana Neri, que era um paraense que vivia em Paris, e que foi uma espécie de divulgador, um militante na seara das letras francesas e europeias da Amazônia, um divulgador. Ele foi o primeiro brasileiro a publicar um livro sobre o folclore brasileiro em língua estrangeira, era do círculo do príncipe Roland Bonaparte. Ele ganhou esse título de Barão do Papa pela sua atuação no Estado Pontifício. José Veríssimo, Cenas da Vida Amazônica, que é nascido em Óbidos, depois a gente vai falar um pouco sobre essa geração aqui, e que vai se tornar um dos mais importantes críticos literários brasileiros da virada do século XIX, vai se transferir para o Rio de Janeiro em 1891, e junto com Silvio Romero e Araripe Júnior vai formar aquela tríade mítica da crítica literária brasileira da virada do século, é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. E o livro do Barão do Marajó, João Coelho da Gama Abreu, Amazônia, que é uma espécie de primeira geografia produzida nesse contexto. Essa gente da engenharia
acostumada na lida das obras públicas e que está conformando esse novo pensamento sobre a Amazônia. Eu coloquei aqui, né? Quer dizer, geografia e história é a primeira escrita, depois uma espécie de cromotopia, pensar a questão racial, a cor da Amazônia, a questão da raça e da cultura, especialmente aí nós temos o trabalho do Santana Neri e do José Veríssimo, e a questão da riqueza, do progresso, que está muito claro no trabalho do Tavares Bastos, na escrita do Tavares Bastos e do Gama Abreu. Vamos passar. Então, se esse perspectivismo se forma já ainda no século XIX, e, de certo modo, a gente pode alargar essa ideia de modernidade, isso não é uma coisa nova que eu estou dizendo aqui para vocês, mas diversos autores, desde o Francisco Fulci Hardman, no século XIX, o próprio José Veríssimo escreve um texto na sua História da Literatura, o modernismo, situando aquela geração lá de 1870. Então, o próprio conceito, a própria categoria modernismo, modernista, ela é alargada historicamente, né, tanto para trás como para frente, como a mítica tríade formadora da historiografia brasileira, que nasce nos anos 20, oriunda desse debate. Eu trouxe aqui porque a gente tem que pensar isso num plano nacional, quer dizer, esses debates que estão ocorrendo nas diversas regiões, eles encontram eco nessa, digamos, produção. Olha aqui, Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, e Formação do Brasil Contemporâneo, que todo mundo já leu ou conhece isso. Essa literatura ela é formulada a partir do debate literário, né, do debate das letras, e ela vai se conformar no diálogo nessa nascente historiografia nos anos 20, né, com a publicação desses livros. Então, é importante dizer que a moderna historiografia brasileira ela tem suas raízes fincadas nesse debate intelectual e literário. Vamos passar. É também importante pensar que, se nós construímos essa literatura, digamos, canônica, há também aquela literatura que ficou não propriamente canônica, é aquela literatura que ficou um pouco esquecida dessa centralidade do debate, né? Eu trouxe aqui 3 autores, 2 da Amazônia e 1 de São Paulo, e que estão nessa, vamos dizer assim, nessa perspectiva crítica dessa modernidade brasileira, né? Alfredo Ladislau, que escreveu Terra Imatura, ele é uma espécie de discípulo do Euclides da Cunha. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do Euclides da Cunha nesse debate. O Paulo Prado, que é um dos herdeiros daquela elite paulista importantíssimo, um homem rico, intelectual, estudou na França, ele foi muito orientado por um historiador, Capistrano de Abreu, e que publica em 28 o Retrato do Brasil, que é um ensaio sobre a tristeza brasileira, onde ele cutuca um pouco as mazelas nacionais. E Chove nos Campos de Cachoeira, que é o primeiro livro daquela longa série, daquela longa saga de 10 romances de Dalcídio Jurandir, talvez o maior, o mais importante narrador e escritor da Amazônia, e que também se transfere para o Rio de Janeiro, tem muitas relações, ganhou o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto à obra da Academia Brasileira de Letras, e foi um escritor tão importante politicamente, inclusive, nos anos 50. E esse livro começa a ser gestado, é publicado só na década de 40, mas começa a ser produzido, é escrito esse livro ainda nos anos 20. Vamos passar. Se esse pensamento é produzido, começa a ser gestado nacionalmente, também fora do Brasil, nós sabemos hoje que, como marca, a Amazônia ela rivaliza com a Coca-Cola internacionalmente. Certamente é a marca mais conhecida
fora do Brasil, sobre o Brasil, até mais que o futebol. Então, o nome Amazônia, esse termo que envolve mito, que envolve floresta, que envolve ideia de natureza, de pureza, ele começa a ser gestado muito, muito antes, tá? E ele tem essa premissa, digamos assim. Eu trouxe essa imagem, duas imagens, uma lá do século XVIII, né, uma família de índios fugindo no Maubá de uma cobra grande, que está lá no Arquivo Municipal do Porto, né, uma gravura, e o livro do português Gastão de Bettencourt, Amazônia no Fabulário da Arte, que é publicado em Lisboa. Né? Ou seja, essa imagem, essas imagens sobre a Amazônia, elas são, ao mesmo tempo, produzidas aqui, ela tem uma via de mão dupla, elas são produzidas aqui e são produzidas fora do país, em diversos locais, em diversos momentos, e elas configuram, elas têm uma longa trajetória, digamos assim. Né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente pensar a formulação dessas imagens. Vamos passar. Centrando no modernismo, né, pensando aí nos anos 20, e eu acho que é o recado que eu quero discutir, o ponto central da nossa palestra, é pensar qual é o lugar da Amazônia no modernismo brasileiro. Né? Então, eu, primeiramente, parto do pressuposto que as duas obras icônicas mais importantes do modernismo brasileiro, tanto quanto em prosa quanto em verso, elas nasceram das viagens desses autores à Amazônia na década de 20. Primeiro, Macunaíma, né, que foi publicado em 1928 e que nasce depois da viagem que o Mário de Andrade fez à Amazônia em 1927, acompanhado da Olívia Guedes Penteado, uma rica cafeicultora paulista, e essa viagem, que ele chamou de o turista aprendiz, a viagem do turista aprendiz, muitas dessas experiências vividas nessa viagem, mas também toda uma formação literária anterior, a partir de narrativas que ele compulsou, digamos, intelectualmente, né? A gente vai falar aqui da obra do Koch Grunberg, por exemplo, um viajante de origem alemã que esteve na Amazônia, e todas essas informações ele formula essa escrita, ele teve dificuldade, inclusive, de nomear o gênero. Ele optou por pensar numa rapsódia, que é uma coleção de contos, né, de narrativas, que envolve temas populares, e ele vai pensar esse herói da cosmologia macuxi, da cosmologia indígena amazônica, esse ente Macunaíma, e vai construir esse herói sem nenhum caráter. De certo modo, esse herói ele vai rivalizar, ele vai repor, ele vai confrontar toda uma imagem anterior da literatura brasileira. De forma bastante resumida, o Macunaíma é uma espécie de anti-Peri, o oposto do Peri, aquela construção daquele herói alencarino, né, o José de Alencar, aquele herói do romantismo indianista brasileiro, que é altivo, que é doce, que é criança, que é valoroso. O Macunaíma vai exemplificar tudo aquilo que foi detratado na cultura brasileira no século XIX. Ele vai ser inteligente, ele vai ser feio, ele vai ser preguiçoso. Então, tudo aquilo que sobra, vamos dizer, de toda aquele desejo, aquela quimera, aquele pensamento onírico da sociedade brasileira de se afirmar como uma espécie de Paris, como uma espécie de Londres, na virada do século XIX, o modernismo vai aparar um pouco tudo isso e vai tentar positivar essas mazelas nacionais. Então, um pouco o Macunaíma é isso. E, na poesia, a obra do Raul Bopp, que a gente vai comentar mais para frente, Cobra Norato, que, diferentemente
da experiência do Mário de Andrade não surge de uma viagem, mas surge de uma permanência do Raul Bopp em Belém, em 1921, na qual ele lida com os intelectuais paraenses, né? O Mário de Andrade, ele manteve todo um distanciamento dessa elite intelectual amazônica, ele teve contatos esporádicos com pouquíssimas pessoas, né? Eu posso citar aqui o caso do Raimundo Moraes, que era um intelectual paraense que vivia em Manaus nesse momento, e o médico Gastão Vieira, que foi uma espécie de cicerone durante a estada do Mário de Andrade em Belém. Já o Raul Bopp teve uma leitura completamente distinta. Ele estava se formando em Direito, ele vem em 1921 para cá, antes do Mário, e se integra a esse grupo intelectual aqui, inclusive se torna professor de Geografia aqui no Liceu Paraense, o Ginásio Paz de Carvalho, consegue isso, e depois vai para São Paulo e mantém toda uma relação que vai durar a vida toda com esses intelectuais dentro do movimento antropofágico, não só no movimento antropofágico, mas no desde a literatura até a diplomacia. Mais ou menos isso. Então, eu quero primeiro dizer isso, né, que o próprio modernismo nacional, o próprio modernismo brasileiro, vai situar a Amazônia como uma espécie de epicentro narrativo dentro dessa sua construção. Porém, como tema, né? A Amazônia é um tema, é um conceito, é uma ideia, é um lugar. Não são os intelectuais da Amazônia que têm a voz nessa produção, e sim o locus, né? Esse almoxarifado da nação, para usar um pouco um termo da época. Vamos lá. Essa produção vai estar um pouco eivada, um pouco, ela reproduz um pouco do pensamento euclidiano, né? Euclides da Cunha, que foi esse engenheiro, escritor, jornalista, na virada do século XIX, que teve toda aquela famosa experiência em Canudos, escreveu a sua obra, talvez sua obra mais importante, que é Os Sertões, publicada em 1902, mas que teve depois, veio em 1905 para a Amazônia, para o Acre, esteve em Belém, esteve em Manaus, escreveu muitas cartas, uma obra vultuosa sobre a região, com textos, com crônicas, com matéria de jornal, e póstumamente foi publicado o livro cujo título um pouco resume o seu pensamento, A Margem da História. Para ele, a Amazônia era como a última página do Gênesis a ser virada. Um lugar em formação, o lugar da natureza. Ele retoma muito das premissas humboldtianas lá do século XVIII, ele vê a centralidade desse lugar da Amazônia, se espanta com Belém, com Manaus, especialmente com Belém, que ele vê o progresso dessa cidade, ele fica deslumbrado com a cidade, e, ao mesmo tempo, ele que adentra nos sertões amazônicos, ele um pouco vai construir isso. Tal rio, tal sua história, revolta, incompleta, ainda por concluir. Né? Então, é uma história inacabada, é o lugar onde a história ainda não aconteceu. Então, ele formula esse pensamento, e esse pensamento vai deitar raízes profundas na intelectualidade brasileira. Então, vamos dizer que toda essa geração de intelectuais, mesmo os críticos de Euclides da Cunha, vão beber bastante nessa formulação. E isso explica, provoca, em grande medida, essa incompletude contemporânea. Quer dizer, a Amazônia, nos discursos governamentais, políticos, intelectuais, midiáticos, é o lugar que precisa ser anexado, precisa ser integrado ao Brasil. Então, tem sempre um discurso de integração, lugar que está à margem, né? Está lá no discurso getulista, está no discurso militar dos anos 60, está no discurso atual, enfim, bolsonarista, se você
Pensar a ideia de que a Amazônia precisa ser ocupada, que a floresta é um entrave, que a população indígena é um entrave. Então, cada momento vai ler esse discurso de uma maneira, mas há um fundo que se preserva, essa ideia de que essa região está à margem da história do Brasil. Vamos passar. E essa ideia ganha corpo, inclusive, na intelectualidade paulista, da sociologia, da antropologia. Eu trouxe aqui para dar 2 exemplos cruciais dos anos 40, dos anos 50, a obra de 2 intelectuais, os pianos, formados nessa geração, inclusive dos franceses que estiveram em São Paulo, né, que são Roger Bastide e Jacques Lambert, e que não à toa escrevem 2 livros que os títulos um pouco são análogos, né? Tem um ponto de ligação. Brasil, terra de contraste, né? Quer dizer, a ideia de um Brasil civilizado, ou do progresso, ou moderno, com um Brasil arcaico, com um Brasil primitivo, com um Brasil, enfim, um Brasil, acho que mudou um pouco a formatação aí da tela. Então, um Brasil primitivo. E o texto do Jacques Lambert, que chama Brasil, os 2 Brasis, com essa mesma ideia, um Brasil do litoral versus o Brasil do sertão, um Brasil do personalismo político versus um Brasil moderno, um Brasil civilizado, desenvolvido contra o Brasil rural, a mata contra a cidade, a floresta contra a metrópole. Então, essa formulação ela vai se preservar. Juliana, não sei se tu estás me ouvindo, dá para voltar o formato da tela? Obrigado. Então, essas duas teses, esses 2 livros, formulados aí em plenos anos 50 e 60, né, entre 40 e 60, retomam muitas daquelas premissas euclidianas a partir de uma experiência dessa moderna sociologia francesa que campeava nos nossos ambientes universitários, né? Vamos passar. Então, o que temos de moderno nesse perspectivismo literário nativo que a gente já falou lá atrás? Quer dizer, é importante dizer que não foi nos anos 20, ainda nos anos 20, que esse debate começa a nascer. Quer dizer, a ideia de um lugar, um termo que é muito usado hoje, um lugar de fala, né? Até a gênese desse discurso. Então, os intelectuais paraenses, no início do século XX, no final do século XIX, já reclamam uma voz, um discurso diante desse cenário nacional, digamos, nacional, sobre um olhar sobre a Amazônia. E isso a gente pode dizer na pintura, na escultura, nas artes plásticas, no próprio cinema, no início do século XX, na literatura, nos estudos literários, mas nos estudos antropológicos, etnológicos. Então, você vai ver obras de Inglês de Souza, José Veríssimo, e eu vou situar aqui, especialmente, um crítico literário, crítico de arte, chamado José Eustáquio de Azevedo, e que, vamos passar a imagem, escreveu em 1904 uma antologia amazônica, onde ele debate com o Melo Moraes Filho, no Rio de Janeiro, um pouco isso, né? Dizendo assim que os artistas, os intelectuais do Rio de Janeiro, que é o centro, né, intelectual da nação, a vitrine intelectual da nação, não lê os autores daqui. E os autores daqui leem os autores do Rio de Janeiro. Então, é uma discussão sobre centro e periferia. No fundo, é uma
discussão sobre a centralidade discursiva na literatura brasileira. E ele debate, o prólogo que ele faz nessa antologia amazônica é um pouco dizendo assim: nós conhecemos todos vocês, mas vocês fazem questão de não nos conhecer, mesmo que muitos intelectuais da Amazônia estejam no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a vitrine intelectual do país, a gente podia dizer que a própria tríade da crítica literária brasileira, Silvio Romero era sergipano, Araribe Júnior era cearense, e o José Veríssimo era paraense. Então, no fundo, o Rio de Janeiro centralizava essa ideia da intelectualidade nacional. Então, é importante dizer que esse é um debate de época. Vamos lá. Quando o modernismo, né, já falamos um pouco da obra do Macunaíma e da obra do Cobra Norato, como elas são erigidas, como elas são construídas como epicentros do modernismo nacional, e, ao mesmo tempo que elas são construídas, há uma resposta que é construída ao mesmo tempo, né? Quer dizer, um diálogo feito pelos intelectuais, digamos, nativos. E esse diálogo era político, ele vinha como sátira, ele vinha como contestação, como disputa, né? E um exemplo muito interessante é a tensão, a briga, a sátira entre Abiguar Bastos, que é um escritor paraense, que atua em Manaus, que depois vai para São Paulo, milita na política, morre em 1995, tem uma vida longa, tem uma obra imensa, né? Eu vi que o Marcos Valério está aqui assistindo, escreveu uma tese muito recente, muito interessante sobre ele, e também vi que está aqui o Heraldo, que foi me orientando de doutorado, que escreveu muito sobre a questão da antropofagia. Então, são obras que estão sendo debatidas atualmente. Ele fez uma sátira 10 anos depois da publicação do Macunaíma, né? Ele publicou o livro dele, que é A Safra, satirizando aquela visita do Mário de Andrade ao Pará. Ele cria a Olívia Guedes Penteado, que é a rainha do café, que está lá no Turista Aprendiz, ele cria um personagem chamado Rei da Castanha. E o Mário de Andrade aparece no romance como paulista, como Mário da Almada. E era motivo de sátira. Esse viajante que vem aqui se exibir entre os índios e que vem a ser um pouco uma figura caricata. Então, esse debate que meio que passou batido nessa análise da literatura, tal a construção, tal icônico ficou a figura do Mário de Andrade, ficou bastante esquecido, né? Quer dizer, essa pendenga, essa crítica feita por esses intelectuais amazônicos, digamos assim. E figuras bastante importantes, de bastante envergadura, né? O Abiguar Bastos escreve na revista de Antropofagia, tinha uma boa relação, uma relação muito próxima com Oswald, com toda aquela seara em torno da revista de Antropofagia em São Paulo. Vamos passar. E o testemunho in loco, né? Quer dizer, é muito interessante que a viagem do Mário, produz imagens, né? Não mais aquelas imagens. Eu venho falando que a Amazônia ela também é gestada como conceito e como imagem, e o Mário de Andrade, fotógrafo, né, ele cria um grande arquivo dessas imagens, uma espécie de testemunho desse lugar que ele visita. O título dessa palestra que eu estou apresentando aqui, que é O Outro Lado do Império da Mata Virgem, é um pouco uma brincadeira com o próprio Mário, com o próprio lugar do Macunaíma, o Império da Mata Virgem, esse lugar de onde vem o Macunaíma, de onde é a floresta, né? Onde estão as icamiabas.
que se opunha à cidade, que se opunha a São Paulo, que se opunha aos centros, né? Um pouco a ideia de cidade-floresta, de Brasis diferentes, ele veio em loco e fez uma coleção, uma compilação de imagens. Aqui é essa primeira imagem em Santarém, né? No Baixo Amazonas, e essa no meio do povo, no Ver-o-Peso. Está aqui o Mário de Andrade, e ele fotografou isso. Então, e ela resume um pouco da ideia que ele tinha de Amazônia, né? Ele queria, e de Brasil, eu queria encontrar esse Brasil profundo, esse Brasil brasileiro, sem esses intelectuais, não mediado pelos intelectuais, não que isso não tenha acontecido, ele teve uma relação muito forte com vários grupos intelectuais do Brasil, né? Eram muitas estratégias políticas, mas ele queria um pouco a sua premissa era encontrar esse povo, esse Brasil profundo. E a escrita dele está um pouco eivada desse discurso. Vamos lá. E a sua obra é extremamente duradoura, ela ganhou uma profusão de imagens, de representações, e ela vai traduzir uma certa ideia também do conceito de Amazônia. O Macunaíma é um homem fronteira, né? A Amazônia, talvez como o Pampa Gaúcho, é o lugar da fronteira, é o lugar do recôndito, é o lugar do distante. E o Macunaíma, ele transita nesse plano, né? Ele transita do recôndito, do distante, da mata virgem, e vem para a cidade. Então, a história que é narrada no Macunaíma é esse trânsito entre esse ser, esse homem fronteira, que é diferentemente do herói grego, né, como Ulisses, né, que junta todo seu povo diante do ideal. O Macunaíma é um anti-herói. Ele, na verdade, ele cria a discórdia, né? Ele tensiona esses espaços. É uma luta, né? E ele transita entre essa mata, essa natureza distante e a cidade de São Paulo, né? Que é o centro, né? O centro do país para o mar. Um pouco isso, com toda a sua crítica, mas o Macunaíma reifica aquela ideia que está formulada lá no Euclides da Cunha e naqueles intelectuais que eu já falei, os intelectuais franceses, que compõem essa ideia de dois Brasis, de Brasis de terras de contrastes. Vamos passar. Aqui é só para mostrar que a construção do Mário vem a partir do Theodor Koch Grunberg, né? Então, que fez essas imagens, que fez essas viagens, aqui é o Monte Roraima, e, ou seja, a obra dele, ela é fruto menos de uma experiência, né, de internalização da Amazônia e mais de uma experiência intelectual. Um pouco as duas coisas, e a gente vai comentar aí a diferença, por exemplo, da imagem, da experiência do Raul Bopp. Vamos passar. O Bopp, que eu acho que é uma figura extremamente interessante, ele veio para a Amazônia em 1921, ele estava estudando Direito, né, ele estava se formando em Direito, ele faz um dos anos aqui, se integra muito à comunidade intelectual da aula e faz muitas viagens ao Pará, ao Amapá, que na época é integrado ao território paraense, a Macapá, a várias regiões aqui do interior, e escreve muitos poemas. Um dos poemas é o Cobra Norato, que ele escreve aqui, depois ele retoma, muito por interferência da Tarsila do Amaral, ele fala disso, né, da militância dele na antropofagia. Ele tem muitas ligações depois, né? O próprio Plínio Salgado convida a participar do movimento Verde Amarelo. Então, a obra dele um pouco espelha tudo isso. E ele não foi um sujeito de grande adesão. Ele seguiu o caminho dele, meio que transitando em diversos movimentos. A obra, tanto que o Cobra Norato demora a ter a sua
compleição finalizada. Ele sempre está escrevendo, é uma obra em constante reescrita, as suas diversas edições, né? Sua obra, acho que a obra crítica do Cobra Norato é muito recente, né? As edições críticas. E ele publica outros livros, como, por exemplo, Urucungo, que é uma coleção dos poemas negros. Por isso que eu chamo aqui de cromografia do Raul Bop. Tanto em Mário de Andrade como em Raul Bop, a questão da cor, né? Esse topos da cor é fundamental na escrita dele. É nesse momento que a cor do Brasil é um grande debate identitário, né? Então, Jorge de Lima está escrevendo os poemas negros, aqui na Amazônia, o Batuque do Bruno de Menezes, né? Poemas negros do Bruno de Menezes, e o Raul Bop está gestando um pouco a poesia de Urucungo. Então, nós temos aí a compleição. Ao mesmo tempo, a gente podia dizer que todo um debate sobre esse passado, esse fundo literário indígena na literatura brasileira. Assim como na virada do século XIX, o debate sobre a poesia portuguesa ganhou muito a ênfase, lá mesmo com o Frederico José de Santana Nery. Então, essa questão da cor nacional que vai reverberar profundamente na historiografia brasileira, com Casagrande Senzala, mesmo com Raízes do Brasil, ela se formula inicialmente nesse território literário. Então, Raul Bop, diferentemente do Mário de Andrade, tem uma outra, digamos assim, uma outra ideia de experiência intelectual, né? Então, ele, de certo modo, ele se apodera, dialoga com esse perspectivismo nativo, né? Não estou discutindo a importância das obras, mas estou discutindo aqui um pouco o peso do olhar nativo ou desse perspectivismo amazônico dentro da construção literária e intelectual desses autores e do próprio modernismo. Vamos passar. E esses autores, quer dizer, aqui eu trouxe aqui um pouco aí uma imagem, isso aqui é o Grande Hotel de Belém, que não existe mais, infelizmente foi demolido nos anos 70, e aqui o grupo local, Vândalos do Apocalipse, aqui é o Bruno de Menezes, que eu acabei de citar, Clóvis de Gusmão, aqui na ponta, de Campos Ribeiro, e esse aqui é um pintor, Euclides Fonseca, que é um pintor pernambucano que estava aqui. Então, esses intelectuais, isso eu acho que é um pouco, talvez, faça parte da curiosidade de quem não estuda um pouco a literatura amazônica, como é que gesta essa geração? Tudo aquilo que eu falei da abertura do Amazonas à navegação estrangeira, lá no século XIX, esse peso dessa, digamos assim, dessa belle époque amazônica, ou desse contato internacional na virada do século XIX, é fundamental para a formação dessas elites intelectuais aí da virada do século. Então, esse é o grupo em que o Raul Bop se integra. Mário de Andrade sabia da existência deles, o próprio Gastão Vieira circulava aí nesse grupo, mas a relação, a proximidade, o diálogo era completamente distinto. Vamos passar. E esse grupo, né, tinha perspectivas distintas. Eu trouxe aqui só para situar um pouco, duas dentro desses intelectuais que viviam. Esse aqui é o Augusto Meira, que era um jurista muito importante, famoso, e que escreveu esse romance Brasilês, que não é nada mais, nada menos de que uma versão brasileira ou algo inspirado nos Lusíadas, né? O culto à forma da língua, né? A questão do classicismo da língua portuguesa, enquanto o Raul Bop está defendendo exatamente o contrário, a língua solta, né? A quebra dos espartilhos acadêmicos da língua portuguesa, então, se incorporar a linguagem cabocla, indígena, e a musicalidade, enfim, toda uma leitura completamente oposta à do Augusto Meira. E isso se deu, eu vou citar aqui um caso que eu
no meu livro, Vândalos do Apocalipse, eu cito, o Augusto Meira convida o Raul Bopp para ler para ele um pedaço de um dos cantos do Brasilês, que ainda não tinha sido publicado, e na casa dele, e ele, cansado daquela récita cansativa, chata, ele pede para o velho buscar uma água lá na cozinha, e quando ele vai, ele pula a janela, para fugir daquela enfadonha récita. Então, digamos que isso virou uma fábula urbana. O professor Benedito Nunes, que era filósofo, falecido em 2011, que teve até na minha banca de doutorado e tudo, tivemos uma relação muito, muito próxima, ele me contou essa história que foi contada a ele pelo Francisco Paulo Mendes, por outros intelectuais mais ou menos da sua geração e anterior. Quer dizer, essas disputas pela modernidade fizeram parte desse eixo, dessa visão intelectual sobre a Amazônia, né? Quer dizer, o lugar da Amazônia nesse debate intelectual. Vamos passar. E os pontos de ligação, né? Eu já falei que tinha esse culto à língua, então a importância do parnasianismo, eu trouxe aqui muito, isso ainda não foi estudado profundamente, eu estou escrevendo e pesquisando um pouco isso, o meu trabalho, mesmo a minha tese, eu falo muito da importância desses grupos intelectuais aí na década de 10, eu falo muito da importância da revista Efêmeres, o nome, né, já um pouco diz isso na revista, são grupos que nascem e morrem rapidamente, mas eu encontrei recentemente informações e dados sobre outros 2 grupos de 1915, muito ligados a esse movimento parnasiano europeu, francês, principalmente, Gautier, e aqui no Brasil, Olavo Bilac foi um pouco o símbolo desse movimento, né, um grande poeta parnasiano, e que é a Sociedade dos Homens de Letras e o Cenáculo dos Novos. Ou seja, para parir esse movimento, esse debate, esse lugar do parnasiano tem um papel fundamental. Quer dizer, a crítica ao parnasianismo, a aderência e a crítica ao parnasianismo e a quebra desse discurso foi fundamental. Isso ocorreu tanto nos anos 20, nos anos 10 e 20, como também nos anos 40, numa segunda geração do modernismo, aqui no Brasil também, e que é assunto para outro debate, não dá para falar agora. Vamos lá. E também ligações inesperadas. Por exemplo, movimentos imaginistas, que é o imaginismo inglês, Lawrence, por exemplo, né? Então, aqui você vai ver lá na década de 10, na década de 20, vários intelectuais como Alves de Souza, que depois vai para o Rio de Janeiro, vai ser o dono, o grande editor do jornal O País, e na década de 40, duas figuras sensacionais, Paulo Plínio Abreu, que foi um grande tradutor da obra do Rilke, né, alemão, de origem alemã, mas paraense, e o Mário Faustino, que era piauiense, mas que veio muito criança para o Pará e aqui gestou toda uma obra, foi para o Rio de Janeiro, e lá a Companhia das Letras publicou, mais ou menos recente, muito pelo trabalho do Benedito Nunes, da Maria Eugênia Boaventura, grande parte da sua obra. E eu trouxe aqui o Homem à Sua Hora. Então, esse diálogo com os movimentos intelectuais europeus, ele foi fulcral, foi importante e foi longo, continuado, né? Ele teve vários momentos e que foi fundamental para esse debate. Quer dizer, não era uma literatura, digamos, evada daquele sentimento local, sem formulação, sem formação intelectual. Ao contrário, ela era absolutamente construída a partir de um diálogo acadêmico. Vamos passar. Acho que já estamos concluindo aqui. E aí, dizer que a antropofagia, que é
vai ser aquele movimento paulatino e sucedâneo, vai ser importante para a divulgação dessa obra. É aí que se adere à obra do Raul Bopp. Eu citei aqui. O Bopp é publicado junto com a gravura produzida pelo Oswaldo Guild, que é filho do Emílio Guild, nasceu no Rio de Janeiro e pequeno veio para Belém, foi meio que criado dentro do Jardim Botânico, né, do jardim do Museu Paraense Emílio Guild. Depois vai para a Suíça, Alemanha, volta para o Rio de Janeiro e nunca perde esse contato com a Amazônia. A Amazônia é um esteio importantíssimo da sua obra. Oswald, eu acho que pouca gente sabe, mas pelo lado materno, sua origem é paraense, é de Óbidos, na mesma terra do Inglês de Souza. Ele escreve um livro sob as ordens de mamãe, que ele conta toda essa ancestralidade amazônica dele e do seu, digamos assim, da sua verve literária e política, e ele usa isso um pouco para fazer um pouco chacota e aquela disputa com o Mário, que também vai invocar o seu avô, né, o seu tio-avô, que faz aquela famosa viagem até Belém, e os intelectuais que vão ser incorporados à Amazônia. A revista de antropofagia, Clóvis de Gusmão, Abiguar Bastos, Eneida de Moraes e Oswaldo Costa. Eu recomendo, inclusive, ver também o trabalho do Heraldo, que está por aqui, que é sobre antropofagia, Heraldo Galvão. Depois vocês procurem, porque ele está se dedicando muito, especialmente ao trabalho com a obra do Oswaldo Costa e do Gusmão, assim como Marcos Valério, compulsou muito material sobre Abiguar Bastos. Eneida de Moraes tem muito trabalho, uma figura espetacular, inclusive para a questão feminina e do debate sobre o feminismo brasileiro. Então, é uma figura central sobre o olhar da mulher, a presença feminina e o discurso feminino, né, um olhar feminino, a escrita feminina no modernismo brasileiro a partir da Amazônia. Né, uma figura central. Existem muitos trabalhos, muitas teses, mas eu já lanço aqui esse debate. Vamos lá. Eu acho que a última. Aqui é para falar um pouco sobre que a própria imagem da cobra norato é diferente da imagem do Macunaíma, que o Macunaíma é pinçado dessas narrativas, e há toda uma iconografia sobre a imagem da cobra grande, esse ser mítico que está lá desde a cartografia do século XVI, passando pelos viajantes do século XIX. A cobra grande é uma espécie de ethos amazônico, né? É uma forma, é uma experiência do ser amazônico. Tá desde da etnoastronomia, quer dizer, de uma imagem astronômica, da visão indígena, até uma experiência cotidiana, de mitos, né? Uma experiência completamente dessa imagem que é pinçada pelo Mário. Vamos passar. E, por fim, acho que essa última fase, dizer que esse perspectivismo que eu estou falando, do modernismo brasileiro, ele tem tudo a ver com o que se faz hoje nas artes, na literatura, a partir desse olhar amazônico. Eu trouxe aqui obras do passado, mas eu penso que obras atuais, como incluindo vozes indígenas da literatura da Amazônia, como Daniel Munduruku, ou o Denilson Baniwa, que é um artista plástico, visual, nascido na Amazônia, no estado do Amazonas, no Alto Rio Negro. O Daniel Munduruku é paraense. Há figuras como Bruno de Menezes, aqui, Dalcídio Jurandir e Milton Atum, por exemplo, eles vão trilhar um caminho diferente, né, dentro do modernismo, um pouco ponderando sobre a construção daquelas visões retumbantes, visões grandiosas, grandiloquentes,
patrióticas, para usar um termo hoje. A Amazônia é nossa, a Amazônia é uma terra... essa ideia da integridade da Amazônia, enquanto a história da Amazônia foi uma história de espoliação, de destruição, está sendo uma história de destruição. Quer dizer, essa oposição entre essa idealização retumbante da história da Amazônia e uma história de espoliação é o olhar dessa escrita. Isso tem tudo a ver com a construção e com esse perspectivismo que o modernismo apresenta e que desce raízes até hoje. Eu fico por aqui. Bom, muito bom, Aldrin, muito obrigada, né? Eu queria vamos passar agora para as perguntas, comentários, né? O pessoal vai escrevendo no chat. Eu tenho a impressão que ainda, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ainda não temos aqui. Nenhuma pergunta. Enquanto o pessoal vai colocando, né? Tem muitos, né, como você está vendo, tem muitas agradecimentos, felicitações, né? Muitos parabéns aqui, né? Com a fala. Enfim, vamos pensando aqui. Então, enquanto o pessoal vai formulando, eu queria perguntar, o Aldrin, você trabalha mais com a literatura, e essa imagem, você acha que uma imagem da Amazônia, talvez do Raul Bopp, talvez, né, tenha sido mais próxima do que se eu entendi bem, do que o Mário de Andrade, mas assim, essa imagem, você acha que de alguma forma influenciou, ou não sei, aparece, ou tem alguma referência na imagem visual que o modernismo construiu do Brasil? Assim, já pensou sobre isso? Sim. Eu não trabalho propriamente com a literatura, né? Eu trabalhei um pouco mais com a literatura nesse, porque esses textos se tornaram icônicos, né? Quer dizer, Macunaíma talvez seja o ponto de partida até para as artes visuais, né? Tarsila fez uma leitura do Macunaíma, nós vamos ver vários artistas, pintores, gravuristas, vão visitar esse lugar, digamos, literário, mas que é visual. A mesma coisa o Cobra Norato. Só que o Cobra Norato vai fazer talvez o oposto, né? Ele vai buscar nas imagens pretéritas, uma série de imagens. Não dava tempo na nossa palestra de mostrar tudo, mas a gente tem, assim, um compêndio de imagens da Cobra Grande. Ela é um mito central na história da Amazônia, na mítica história da Amazônia. A Cobra Grande é o próprio rio Amazonas, né? Ela aparece já lá no século XVI, na cartografia produzida em Antuérpia, lá na Bélgica, lá pelos flamengos, como uma cobra grande, e a boca, o arquipélago, onde está a ilha de Marajó, ali é a grande boca do rio Amazonas, onde é a boca da cobra. Então, como se fosse o próprio locus, né? Então, e todas as cidades amazônicas, principalmente as de Porto, têm um mito, né? A sua igreja matriz está em cima da cabeça de uma cobra, e a cobra é um ser salvacionista, se a cidade vai para o fundo, né? Tem toda uma leitura aí, e que mescla com imagens cristãs, né? A própria Virgem está pisando em cima de uma serpente, que é uma imagem apocalíptica. Então, toda essa... e nós temos aqui o culto mariano tão forte, com Nossa Senhora de Nazaré, o Sírio, enfim, essas construções, elas são imensas, gigantescas, e estão lá desde dos mapas aos HQs contemporâneos. Nós temos joguinhos com as icamiabas, com as meninas atuais. Então,
está na mídia contemporânea, né? Então, esse é um dado muito importante. Então, respondendo à tua pergunta, sim, a produção modernista, ela nasce, não dá para falar em uma produção, mas as várias produções modernistas, elas nascem desse corte umbilical, né? É uma ideia de fazer um corte umbilical com aquela interpretação oitocentista do século XIX que ligava o Brasil à Europa de uma forma como um molde, né? Quer dizer, a Europa era um molde não só para a Amazônia, mas para São Paulo, para o Rio de Janeiro, em que os personagens, de certo modo, teriam que se moldar a essa interpretação ou literária ou artística europeia. O modernismo, já que viveu essa experiência dos fracassos da Belle Époque brasileira, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, do branqueamento, daquilo que deu errado, das políticas cientificistas, eles vão aparar um pouco tudo isso, né? Essa sobra, que obras como a do Paulo Prado, que é um ensaio sobre a tristeza brasileira, como Terra Imatura, do Raimundo Moraes, e esse vário romance brasileiro, Guimarães Rosa, também a gente podia dizer, né? Quer dizer, o romance, não só essas obras icônicas como o regionalismo brasileiro, no Rio Grande do Sul, a gente podia dizer a mesma coisa, eles vão aparar um pouco isso e positivar aquilo que foi detratado. Isso ocorre nas artes visuais também. Nas artes visuais, esse lugar, o ponto do discurso, do discurso nativo, mediado por interpretações europeias, são fundamentais. E para o que a gente está vivendo hoje, isso eu acho que é fundamental, tem a ver com todo esse debate sobre decolonialidade, né? Todo esse debate atual. Quer dizer, são os museus das periferias, e acho que a América Latina tem um papel muito importante, que tem acossado as instituições europeias, americanas. Não é à toa que a Tarsila foi apresentada no MoMA, que essas figuras que eu falei aqui, o Denilson Banil, a Berna Reale, Luiz Braga, os artistas contemporâneos brasileiros estão nas mostras europeias, estão na Bienal de Veneza, estão cada vez mais a cena europeia e americana, os museus europeus e americanos, eles precisam desse debate para ganhar corpo, para tensionar aquele status quo, né? Quer dizer, um status quo da arte, a arte mudorra, né? Quer dizer, uma arte que se construiu dessa forma. Então, isso ocorreu aqui, na América Latina, a Amazônia tem um papel importante, mas também na Índia, né? Toda a literatura pós-colonial indiana, na África, você vê agora a moçambicana que ganhou o prêmio Camões, a mesma coisa na Ásia, né? Então, isso mostra a atualidade do perspectivismo. É um pouco isso, né? Quer dizer, o perspectivismo latino-americano, amazônico, né? Indígena, né? A gente não teve tempo de traçar tudo isso, preto, perspectivismo preto, é fundamental para compreender o debate atual da arte e da literatura. Bom, eu acho que tem aqui uma questão, na verdade acho que a primeira pergunta foi Juliana Assis que fez, e ela, né, pergunta: professor, o senhor falou no início sobre a Amazônia como um conceito, um tema que foi construído. Dentro disso, como podemos ver essa construção hoje? Ela pergunta. Estão me ouvindo, né? Então, o lugar da Amazônia, nesse espaço planetário, digamos assim, como o locus da natureza, o locus da floresta, do ambiente, não mudou. É uma centralidade que o Humboldt deu lá no século XVIII, construindo o termo Ileia. Então, não é que ele disse que a Amazônia é o centro do mundo, mas ele diz que é o centro da natureza. É as regiões tropicais do planeta, né? E o centro
ele deu uma centralidade a esse locus, e que hoje continua sendo fundamental nesse discurso sobre biodiversidade, né? Então, temos todo um debate sobre o carbono, sobre a questão climática, a questão hídrica nacional, hoje é um debate seríssimo, a questão energética e a questão climática. Então, a Amazônia é fundamental, porque ela não tem a ver com o clima da Amazônia. Isso o Humboldt falava lá no século XVIII. O clima da Amazônia interfere no clima planetário, no clima brasileiro, no clima da América do Sul. Então, esse é um debate atual. A diferença é que lá no século XIX, no século XVIII e no século XIX, o homem aparecia na Amazônia como uma distopia, né? Quer dizer, um lugar, uma figura fora do lugar. Já a Amazônia é o lugar da natureza, o homem ali ele é um incômodo desse lugar. E nós temos a obra, por exemplo, do Henry Thomas Buckle, né? Que é a história da civilização na Inglaterra, que ele dedica 6 páginas ao Brasil, e é a Amazônia que ele vai falar, a pequenez do homem em relação à floresta. Tem aquelas imagens fabulosas. Essa imagem, quer dizer, do local, então, o que nós temos no discurso político hoje? É o contrário disso, né? Quer dizer, o homem tem que ocupar essa região, tirar a floresta e ocupar esse espaço. Só que o debate científico estabelece um contrassenso, né? Então, para ocupar esse espaço, você vai mexer no clima, vai mexer na energia, vai mexer digamos assim, nas balizas da sobrevivência planetária. Então, esse é a importância desse debate do passado para se entender, para se discutir, para modular o debate do presente. É muito interessante isso, porque esse mesmo discurso de integração, de ocupação, é engraçado você ler textos de historiadores, de históricos, com o mesmo trabalho, povoamento e ocupação da Amazônia, povoamento e ocupação da Amazônia. Textos bem recentes. É um termo lá do século XVII, mas você vê esse debate. Por quê? Mesmo no século XVII, era uma região povoada, era uma região ocupada. Uhum. E acaba que a história vai ler a partir de que olhar, né? Quem são esses ocupadores? É o mesmo discurso sobre o descobrimento do Brasil. Descobrir uma terra descoberta, ocupar uma terra ocupada, né? Povoar uma terra já povoada. Então, eu responderia assim, eu diria que esse debate sobre a construção do conceito sobre a Amazônia é um debate inconcluso. Começa lá no século XVIII, mas ele está muito presente atual. Ele é um debate atual. Temos um conselho sobre a Amazônia, né? Nosso vice-presidente, ele é o presidente do Conselho da Amazônia, que foi criado por esse governo justamente para tentar equilibrar internacionalmente essa imagem que o mundo tem sobre esse governo trágico, né, que nós estamos vivendo. E só para completar uma pergunta, como é que o brasileiro vê a Amazônia, o Sudeste, assim, o brasileiro não, porque a gente assim, ele se vê por essa ótica internacional, ou você acha que tem uma outra ótica, ou até que ponto os intelectuais dessa região interferem nesse debate, ou são ouvidos, ou os artistas, né? Eu penso que não é só a Amazônia, né, mas aquele velho debate de que o Brasil não conhece o Brasil, ele é importante, né? Mas eu acho que assim, quem está no centro, essa construção do centro, não foi uma questão que eu tratei aqui, mas como é que São Paulo se constrói como centro da nação? Foi uma disputa política, né? Uma disputa política com o Rio de Janeiro, uma disputa política com o Nordeste, e
elites nordestinas, o Nordeste tinha uma centralidade no século XIX, e essa disputa vai se acirrar. A tensão, por exemplo, entre a obra do Gilberto Freire e do Mário de Andrade, por exemplo, o Gilberto Freire faz muitas piadas com aquela coisa da origem paulista, né? A ideia dos 400, né? Eu sou 400, sou 450, o Gilberto Freire faz muita sátira disso. É uma disputa política, né? E isso se dá no processo de desenvolvimento econômico de São Paulo. Quer dizer, São Paulo se movimentava economicamente e queria ter uma baliza, digamos, intelectual, né? Literária, artística. E, para isso, ele precisava construir uma centralidade. É muito interessante. Eu estou falando do modernismo amazônico, a gente podia falar do modernismo carioca, que a gente não fala do modernismo carioca. Rio de Janeiro, a gente pensa assim, ele já era moderno, mas nesse discurso paulista, o Rio de Janeiro era conservador, né? Então, é sempre eu acho que um debate, aquele debate que o Ginsburg faz com o Ernesto Castelnuovo sobre centro e periferia, é muito interessante para entender essa polêmica que está rolando aí no modernismo brasileiro. E a Amazônia, ela também tem esse olhar, né? O olhar da distância. Eu acho que também, sei lá, o Pampa Gaúcho vai ter. Então, esse é o lugar da fronteira, o lugar da floresta, o lugar do recôndito. Quer dizer, é o lugar da riqueza, é o lugar que nós... Mas é também o lugar da tragédia, dos erros, das mazelas nacionais, né? Aquilo que desde a história colonial brasileira, né? Inferno e paraíso, né? Um pouco essa alternância de imagens é presente. E sempre um susto, né? Eu estudei em São Paulo, estudei na Unicamp. Então, o modo de você falar é sempre um susto, né? Os S's e F's que você usa. Então, a pessoa acha estranho o teu sotaque, né? Então, a forma que... e aí, a comida, tudo é muito exótico, mas não tem aqui um sentido de defesa, porque eu acho que isso ocorre dentro do próprio São Paulo, né? Entre o caipira e a metrópole, né? A São Paulo olhando para o sertão paulista. Mesma coisa, talvez, no sul. Então, é muito mais, eu acho que aquela ideia do contraste, da terra de contraste, nesse debate sobre a terra de contraste. A Amazônia é muito grande, então tem muitas Amazonas, existem muitas Amazônias, e cada vez essa compreensão ganha mais fruto, ganha mais sustentação. É por aí que eu vejo. Bom, obrigada. Vamos ver, tem a Alessandra Galvão, ela faz uma pergunta que, vamos ver. Professor, o modernismo, então, é uma, é uma, é um movimento, talvez, né? Acho que faltou, né? Que Faltou uma palavra. que tenta trazer mais características brasileiras, exaltar o nacional, mesmo não se tendo tanto contato com todas as realidades do país? O modernismo, ele tem essa premissa, assim, que é de invocar uma ideia de brasilidade, né? Então, essa ideia de brasilidade, de valorização do povo, de descoberta do povo, de uma ideia de Brasil profundo, é sim uma das premissas do modernismo. E tem, claro, uma ideia de revisão, né? Porque esse povo também foi incluído, de certo modo, no século XIX, mas de uma outra maneira. Então, essa revisão ou essa incorporação do povo de uma outra maneira, quer dizer, positivando aqueles valores que eram antes detratados, é uma das premissas do modernismo. E isso é algo bastante interessante, né? Porque a partir daí, essas questões estão na pauta. São questões que estão na pauta do presente, né? O lugar, a
a questão da mulher, a questão do negro, a questão a ideia, uma certa ideia de que hoje falamos de minorias, de diferentes vozes, de polifonia, né, de aspectos discursivos, de lugar de fala. Isso, de certo modo, o modernismo tem um aspecto muito importante propulsor, né, de valorização. E também tem a ver com aquele movimento decadentista, né, que eu um pouco falei. Porque o decadentismo na Europa também, ele faz a crítica do retumbante. Né? Entre 1871 e 1914, que é quando houve a guerra entre a França e a Prússia e a Primeira Guerra Mundial, não teve grandes guerras no mundo. Então, esse período foi chamado de Belle Époque. É a explosão do capitalismo. Mas é aí que nasce a poesia do Verlaine, por exemplo. Né? A poesia daqueles, um Baudelaire, por exemplo. Né? São os autores franceses que vão meter o dedo na ferida dessa sociedade belle-époquiana. Né? E aí, essas formulações, Olá, essas formulações decadentistas são fundamentais para a gestação da crítica moderna. Né? Então, não é à toa que a gente pensa no moderno lá, tão a importância de um Courbet, de um Baudelaire, nessa formação de uma premissa moderna, eles estando lá no século XIX. Por quê? Porque eles estão futucando, né, metendo o dedo na ferida dessa imagem que eu chamo aqui retumbante, grandiosa, grandiloquente, que é tão importante para essa sociedade liberal, essa sociedade do progresso, o positivismo, a Belle Époque, né, que é para as capitais brasileiras, para Rio, São Paulo, para Belém, para Recife, que estão formulando uma ideia, estão vivendo a partir dessa ideia de progresso. Joia. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se você viu aqui no chat, nos comentários, só chamar a atenção aqui, que a Sandra Kutsouks, me desculpe, que é né, Coutsoucos. Kutsouks, né? Ela foi quem deu a palestra antes e está aqui, né, te dando parabéns, né? Enfim, nós vamos ter aqui também. Sandra é uma querida, tem um trabalho maravilhoso. Assistindo. Maravilhoso. Eu não esqueço do trabalho dela sobre as feiras universais nos Estados Unidos, que é um trabalho primoroso. Conheci na Unicamp. Tá muito bom. É um trabalho de pesquisa sensacional. Joia. E, enfim, tem aqui a professora Renata, que não sei se você chegou a conhecer, a coordenadora do nosso programa, está aqui, né, te parabenizando. Sim. Né, e a Alessandra que agradeceu, né? Enfim. E a Sandra está aqui manifestando sua saudade. Não sei se você está lendo aí, está vendo? Estou vendo. Então, muito bom. Pessoal, mais alguma questão, algum comentário, alguma pergunta? Será que eu pulei alguém aqui que fez pergunta? Maria Cláudia está aqui, né? A Cláudia, que já conhece a Amazônia, já conhece aí Marajó, já comeu as comidas daqui, tarará. Sei que levou uns né, uns isopores com cupuaçu e tarará para lá. Então, pronto. É um modo, eu estou brincando isso porque é um modo também de conhecer, né? É um modo de conhecer o ethos, né? Então, eu acho que isso é muito interessante. E eu acho que hoje, até a Amazônia, entre essas, digamos, inferno e paraíso, o lugar gastronômico é muito importante, assim como musical, o cenário da música, né? Porque a Amazônia ela faz fronteira aqui com o Caribe. Então, a nossa música é um pouco modulada pelos ritmos caribenhos. Desde quem viveu os anos 80, da lambada, dos anos 90, até as guitarradas, a Dona Onete, a Gabi Amarantos atual, até coisas que eram extremamente exóticas, o tucupi, o jambu, o tacacá, que você ouvia lá as palavras soltas nas músicas, lá no Chico Buarque, não sei o quê,
e que agora um pouco digamos assim, grande chefe de cozinha que vai apresentar, ele põe lá uma redução de tucupi, um filhote, não sei o quê. Então, isso acho que vários países viveram isso em outros momentos. Na França, que tem uma experiência toda gastronômica do que sei lá, da Provence, da não sei o quê, da Aquitânia, e a gente está vivendo um pouco isso, porque nós estamos num processo também com a mídia, com a internet, enfim, de conhecimento. De certo modo, isso tem a ver com esse olhar modernista, né? De quebrar fronteiras, é um pouco isso. Por isso eu estou brincando, porque a experiência cotidiana de todos nós tem um pouco isso, né? Tem um pouco esse olhar. De vez em quando, assim, você quer conhecer algo do Brasil ou um local do Brasil que você não conhece, o que é isso, né? Então, e assim, a mesma coisa em relação à Amazônia. Essas várias Amazônias. São os frutos do modernismo também, os frutos Sim, positivos, né? Porque nesse processo de revisão também tem se feito muitas críticas no sentido de, talvez até de acusar as ausências, as é, faltas, de cobrar do modernismo as faltas, né? exato. Mas também é importante, né, salientar É, né, as contribuições, enfim, o exatamente. quanto também a gente ainda está passando, Exato. de certa forma, está em É, curso, né? As é. questões que foram colocadas, né? O pêndulo, a mudança do pêndulo, a própria crítica, isso a gente tem que ser grato muito ao debate do Uhum. modernismo, né? Que o modernismo ele lança instiga isso. E olha que eu estou falando isso, sendo que um pouco tensionando a obra do Mário, né? Porque é uma obra volumosa, um sujeito extremamente interessante, extremamente perspicaz, mas, claro, como todos os intelectuais, com todas as suas mazelas, idiosincrasias, era pernóstico, então aquela coisa toda, e ao mesmo tempo, mas muito atento às suas metas, né, ao que queria. Né? Ele formulou, edificou uma idealização de si próprio. Né? Bom, é, Olha, todo mundo está ai, pedindo. Pronto, eu fui falar na comida, começa a dar um pedindo curto-circuito. bombom, É, os bombons de o Capuaçu, gosto de né? cupuaçu, exatamente. Cupuaçu, Quando eu que estava na são. Unicamp, eu até cozinhava lá e fazia maniçoba, pato no tucupi e tal. Ah, que O maravilhoso, debate, né? tava, o debate era um pouco, o aprendizado era um pouco alimentado por isso. Eu não sou de Belém, eu não falei aqui, eu sou do Baixo Amazonas, eu sou, sei lá, mais de 1.000 quilômetros daqui, eu sou do oeste do Pará, sou próximo a Santarém, sou de uma cidade chamada Alenquer. Então, a minha cultura é do lago, aqui está muito próximo ao mar, né? Então, tem uma Uhum. cultura de rio, mas tem uma cultura marítima, né? Daqui do oceano, então tem toda uma cultura do camarão, do caranguejo, né? Na minha região não tem nada disso, negócio de maré, não tem nada disso. É a cultura do lago. Então, os peixes são outros. Então, quem visita Santarém está muito. O mar, eu mostrei uma foto do mar em Santarém, né? Ali quando ele chega, e ali próximo tem Alter do Chão, que acabou de receber o prêmio de melhor destino turístico do Brasil. Então, que é um lugar realmente, muitos chamam o Caribe brasileiro, é um lugar muito lindo, Alter do Chão. E com a compleição, digamos, geográfica, física, é muito distinta dessa região aqui. E a mesma coisa a gente podia dizer do sul do Pará, ou do Alto Rio Negro, Navilhanas, né? Essa cultura. E isso tem muito a ver, a gente está falando aqui um pouco de alimentação, né? Tem a ver com a própria história da região, porque se movimentar nessa região, você vai ver a documentação antiga, tem muito a ver com
a possibilidade de ter alimentos que pudessem ser preservados, né, ao longo do tempo. Então, uma farinha de peixe, as farinhas, as mixiras, que são fritos, que você guarda em lata, e aquilo dura muito tempo. É comida de tropeiro, como se fosse, a gente for falar, ir para Minas, para São Paulo, você pode guardar por um longo período. Então, é interessante pensar isso. Não é à toa, Gilberto Freire falou disso, escreveu um livro, O Açúcar, está muito integrado. Quer dizer, não é, o que nós estamos falando aqui não tem nada fora do debate do modernismo. É quase um esteio mesmo, interpretativo do Brasil. Né? Bom, então temos aqui a Sandra fala das lembranças de um almoço, do arroz doce, enfim. Mas é impossível não. Mas eu acho que também o Brasil é isso, né? Qualquer lugar que você for, vai ter uma culinária muito rica e sempre faz, né? Para a gente falar, enfim. Sim. Bom, alguém mais, pessoal? Assim, tem mais alguma questão? Será que eu pulei alguém aqui? Me parece que não, né? Eu acho que eu falei tanto que as pessoas ficaram até assim. Não, de jeito nenhum, porque foi ótimo te ouvir. Enfim. Mas eu acho que teve alguns alunos, né? Ex-alunos, pessoas que você citou, né? Que indicou e que estão aqui e que agradeceram, né? Enfim. Então, eu acho que se não há mais questões, né? Nenhuma pergunta, Aldrin, né? Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Mais uma vez agradeço muito, né? Foi muito bacana, muito interessante. Vamos ver se da próxima vez você, né, vem aqui, né, vem em loco e depois né, termina a palestra com uma degustação. Né? Isso. A gente do Pará respeita poucas culinárias. Uma delas é de Minas, eu quero lembrar isso. Então, nós não vai ser nada ruim uma degustação mineira. Um encontro mineiro não vai ser nada ruim. Temos muitas trocas a fazer. Exatamente. Vai ser muito bom, então. Raquel, eu quero agradecer também muito a receptividade, o convite, a ideia, né, dessa semana que vocês estão fazendo o programa. Isso é tão bom porque e isso foi a coisa da pandemia que possibilitou, né, também o lado de a possibilidade de fazer eventos como esse, só nas suas casas, mas isso é muito bacana. Eu quero agradecer. Fico muito feliz, muito honrado pelo convite. E nos possibilitou essa presença. Você vê que você tem, né, nós temos aqui pessoal, alunos, né, seus, pessoas daí, e pessoal aqui de fora, enfim. Então, assim, é uma troca grande. Isso foi um. Claro que a pandemia não tem nada de bom, mas assim, foi uma experiência boa, né, e que eu acho que também a gente vai aproveitar mais essa tecnologia, né, que tem em outros tempos não teríamos como trazer tanta gente para cá, e às vezes até o problema de agenda, porque o Brasil é muito grande, então o deslocamento também é difícil, né? Impede, né? Enfim. Foi muito bom, Aldrin. Fico muito, assim, espero um dia a gente se encontrar presencialmente. Agradeço muito, agradeço o pessoal que ficou aí. Hoje foi uma tarde com 2 palestras, né? Enfim, mas encerramos, acho que com chave de ouro, essa semana de abertura do nosso programa. Obrigada, né? Obrigada a todos. Até mais, tchau.